Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Jardim Marajoara. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para aprender mais da Palavra de Deus, para meditarmos juntos naquilo que o Senhor tem falado para nós e tem nos revelado na Sua Palavra. Na semana passada nós terminamos a nossa exposição no livro de Neemias e no último capítulo, capítulo 13, nós vimos como é importante nós nos preocuparmos com a nossa vida de adoração, que nós precisamos estar constantemente realizando uma manutenção na nossa devoção. Por isso que a Bíblia fala tanto para nós, para vigiarmos, por isso que a Bíblia fala tanto para nós, para combatermos o bom combate, porque nós estamos em guerra contra o pecado por toda a nossa vida, até o nosso último dia de vida, estaremos combatendo o pecado e precisamos ter essa verdade bem presente na nossa memória. E o texto de hoje que nós vamos estudar, Hebreus capítulo 12, dos versículos de 1 a 4, nos traz também essa ideia. Nós vamos ler o texto e meditar a respeito daquilo que ele tem a nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aceitou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O autor da carta aos Hebreus, ele vai se utilizar aqui de uma figura do mundo dos esportes, para nos trazer uma verdade bíblica a respeito da nossa vida. Ele vai descrever aqui uma cena, ele vai desenhar aqui para nós um estádio cheio de pessoas, com atletas competindo ali, e eles estão numa corrida. Na verdade, essas disputas eram bem comuns já ali para os gregos, para os romanos, onde esses atletas vinham com o intuito, logicamente, de mostrar o seu vigor físico, a sua capacidade, mas também de representar o seu país, de trazer honra, de trazer glória para o seu país de origem e comprovar ali também dessa forma a sua cidadania. E nós vamos então analisar esse texto bíblico e meditar nessa figura também do esporte, da corrida, para entender três importantes ações que o texto nos ensina e que eu e você precisamos aplicar na nossa vida. E a primeira ação que nós vemos aqui no texto é livremo-nos. O autor ele começa usando uma expressão no plural, na primeira pessoa do plural, ele usa o nós. Ele se inclui nesse texto e ele se inclui naqueles que devem tomar e devem colocar em prática essas ações que o texto nos fala. Ou seja, esses ensinamentos que estão aqui são para todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo. E então nós devemos olhar para isso com muita responsabilidade e saber que esses ensinamentos são para nós também, uma vez que somos salvos por Jesus Cristo. Agora, nós estamos falando aqui de esportes, e se você é como eu, uma pessoa assim que não é muito atlética, talvez você tenha a tendência de pensar que isso aqui não é para você, mas essa verdade é para você sim. Nós sabemos que o exercício físico ele é muito importante para a nossa saúde, Os médicos e eles sempre indicam isso, que todo mundo deve realizar uma prática de exercício físico constante para ter mais saúde na sua vida. Nós somos mordomos desse corpo que o Senhor nos deu, nós devemos cuidar bem dele, Nós devemos correr atrás para ter saúde também. E se você já tentou começar a praticar exercícios físicos, você sabe que nós devemos nos preparar antes, de começar esses exercícios. Às vezes adquirir um calçado,
adquirir algumas roupas, né, as roupas corretas para aquele exercício que você vai praticar. E no caso aqui nós estamos falando de corrida, né? Então, quando nós pensamos em corrida, nós pensamos em utilizar roupas leves, né, que não barre muito vento, que nos ajude a transpirar, né, que não seja um peso para que nós possamos correr por mais tempo e aguentar, né, e ter uma boa velocidade. E também nós pensamos na nossa alimentação, né, aquilo que vai me ajudar de repente a perder um peso, aquilo que vai me ajudar a ter mais energia para realizar aquele treino, né? Então sempre tem que ter uma preparação antes do exercício. E o que o texto nos fala aqui, essa primeira ação que nós temos, é uma ação de preparação também, que nós devemos nos livrar de algumas coisas antes dessa corrida. Nós devemos nos livrar de alguns pesos que estão sobre a nossa vida. Nós devemos nos livrar de algo que vai nos atrapalhar no percurso dessa corrida. Então, na nossa jornada espiritual, nós devemos nos preocupar dessa mesma forma. Nós devemos nos preparar para essa corrida espiritual que nós estamos, e nós devemos nos livrar de certas dificuldades que estão presentes na nossa vida. Que dificuldades que são essas? Olha, o texto ele não é enfático, ele não é claro em uma ou duas dificuldades, ele trata assim de uma forma bem geral. A ideia é que talvez aqui ele esteja abrindo para que cada um aqui possa aplicar essa verdade na sua vida. Mas o que nós podemos ver de uma forma clara é que sempre teremos dificuldades na nossa vida para cumprir a vontade de Deus, né? Sempre teremos aquelas coisas que vão nos atrapalhar, sempre teremos aquelas coisas que vão talvez querer nos fazer tropeçar, que vão nos impedir de correr da forma como nós devemos correr nessa nossa vida espiritual. Talvez seja uma ideia errada que você tem a respeito de Deus, né? Talvez você não quis se desvincular daquela ideia que você sempre teve durante toda a sua vida e não tem um desejo de ler a palavra de Deus e de conhecer quem é o verdadeiro Deus que se revela na sua palavra. Isso aí pode ser algo que te atrapalhe. Talvez os desejos da sua vida sejam errados, talvez você tenha um desejo muito forte de ser alguém rico, né? Não existe nenhum erro em você prosperar na sua vida, em você ganhar um bom dinheiro. O problema está quando o foco da sua vida é esse, quando esse desejo passa a vontade de adorar a Deus, de realizar os propósitos de Deus na sua vida, de ser obediente ao Senhor. Quando você se dedica mais em buscar o dinheiro do que buscar a presença de Deus na sua vida, isso é errado. Aí sim, isso é um pecado. Talvez seja um relacionamento com alguém também. Nós sabemos que existem relacionamentos que nos atrapalham, existem relacionamentos que vão sempre nos puxar para um caminho errado, que vão sempre querer aflorar o pior do que há em nós, e nós devemos olhar para isso também com bastante atenção, e devemos nos livrar daquilo que nos atrapalha. O que é que te atrapalha? Peça discernimento para o Espírito Santo, peça que Ele te mostre aquilo que tem te atrapalhado a crescer espiritualmente, a obedecer ao Senhor. E o texto também vai nos falar aqui a respeito do pecado, né? Algo tão importante que nós devemos lutar bastante. E o texto fala que nós devemos nos livrar do pecado. Olha, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos nos livrar do pecado. É Jesus Cristo que nos dá a libertação do pecado. Foi Jesus Cristo que venceu o pecado, pagou o preço pelo pecado ali na cruz do Calvário e resgata então os seus filhos ali pela obra dele. E Jesus Cristo já nos trouxe a liberdade do peso do pecado, da culpa do pecado, mas é necessário sabermos que nós ainda estamos na presença do pecado.
Como nós falamos aqui no início, estaremos guerreando contra o pecado até o último dia das nossas vidas. E é isso que essa palavra aqui está nos ensinando, que nós vamos continuar combatendo esse pecado e nós devemos nos livrar dele. Novamente, ele não traz um pecado específico, mas aqui cabe também para nós aplicarmos essa verdade na nossa vida, fazer uma revisão da nossa vida, pedir discernimento, sabedoria para o Espírito Santo e entender quais que são os pecados da minha vida que eu preciso abandonar. A Bíblia sempre fala sobre isso e nós devemos olhar para isso com muita responsabilidade, com muita seriedade, pois o Espírito Santo ele está nos estimulando a isso, ele está nos motivando a isso, a termos uma vida de santidade. Cabe a nós também abandonarmos as práticas erradas, as práticas pecaminosas que desagradam a nosso Deus. Olha o que outros textos bíblicos falam a respeito disso. Colossenses 3:8. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 1 Pedro 2:1. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Olha que interessante. Então nós devemos nos livrar também do pecado. E o termo aqui que é utilizado nessa carta é nos despirmos, né? É tirar essa roupa. Então é nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha, é nos livrarmos do pecado que está presente na nossa vida. Sabe aquele pecadinho de estimação que você insiste em querer cometer, que você fica falando assim, eu sou assim mesmo e pronto? Não, isso não existe diante da palavra de Deus, isso não existe na vida de um cristão. Deus nos chamou para sermos santos, para não termos mais pecados na nossa vida. Lógico que Ele vai tirando de um por um. A santidade é um processo diário, como nós sempre falamos, é uma escadinha que nós vamos subindo degrau por degrau, mas nós não devemos estacionar em um degrau desse e parar de subir, ou até mesmo retroceder. É uma caminhada constante, que nós estamos sempre subindo. É isso que o Senhor espera de nós. E a ordem é clara, de nós nos despirmos desses pecados. Então, se existe algum pecado na sua vida, ou se existe algo que está te atrapalhando em obedecer ao Senhor, confesse isso diante do Senhor. Peça perdão para Ele e busque realizar outras práticas que sejam o inverso disso. Abandone esses pecados, abandone tudo aquilo que te atrapalha nessa corrida, para que você possa então realizar essa corrida da maneira como o Senhor espera. A segunda ação que nós vemos aqui no texto é a corramos. O texto nos diz que nos é proposta uma corrida, ou seja, nós já estamos nela, não há escolha, é preciso correr agora, né? Devemos participar dessa corrida. E não é uma corrida de 100 metros rasos, não é uma corrida rápida que você vai acabar brevemente. Não, a ideia aqui é uma maratona, uma corrida longa, uma corrida que exige muita resistência, que vai exigir aí muita força, muita paciência, muita perseverança. E é interessante porque a Bíblia ela sempre vai utilizar de várias figuras de linguagem para nos ensinar sobre como que tem que ser na nossa vida, como nós devemos nos portar aqui como servos de Deus. Algumas vezes nós vemos a linguagem da agricultura sendo utilizada, né? Quantas vezes nós vemos a respeito da semeadura, que nós devemos semear para frutificar, sobre colher. Nós vemos também a figura de linguagem da guerra, nos comparando a soldados, que devemos vestir a armadura, utilizar um escudo, né, uma espada, e nós devemos guerrear, combater o bom combate. E agora nós vemos aqui essa linguagem do atletismo, dos esportes,
onde nós devemos nos ver como atletas que estão aqui engajados. Mas não é só o autor aos Hebreus que se utiliza dessa figura de linguagem. Paulo também se utiliza dela nas suas cartas. Olha o que ele diz lá em Filipenses 2,16: retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. 1 Coríntios 9, de 25 a 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E é normal nós nos sentirmos cansados, desanimados no meio dessa corrida. Nós vamos nos sentindo cada vez mais ansiosos para que essa linha de chegada se aproxime, porque eu já estou cansado de correr, não queria mais ter que lutar, ter que correr tanto, né? Mas o autor ele está querendo aqui nos ensinar a continuar firmes nessa corrida. E para isso ele cria esse ambiente então do estádio, né? Nos faz nos sentir lá dentro como atletas mesmo correndo, e ao nosso redor uma grande plateia que está torcendo por nós. E ele vai chamar essa plateia de uma nuvem de testemunhas. E quem que é essa nuvem de testemunhas que está ali nessa torcida? Ele já nos apresentou no capítulo 11, esse capítulo tão conhecido que vai nos ensinar tanto a respeito da fé e vai nos trazer tantos exemplos de fé, de homens e mulheres de fé que viveram para o Senhor, que obedeceram ao Senhor, que correram essa corrida antes de nós e terminaram essa corrida. Então, o que o autor está nos trazendo aqui é que essas pessoas já passaram por essa corrida, já viveram a sua vida, já deram um exemplo de fé, receberam um bom testemunho por causa da sua fé, e agora o testemunho delas chega até nós e nos motiva. O termo nuvem aqui que é utilizado é para mostrar uma grande quantidade, né? É também um termo que nós poderíamos traduzir como uma multidão. E testemunha não são aquelas pessoas que estão olhando aquilo que nós fazemos de certo ou errado, né? Esse texto aqui não deve ser utilizado para defender a ideia de que aqueles que morreram estão olhando para nós. Não é isso. Mas testemunhas são aqueles que falam algo, são aqueles que estão nos ensinando algo, que estão testemunhando com a sua fé aquilo que eles viveram, aquilo que eles acreditam, o Deus a quem eles serviam e que eles obedeceram. E o capítulo 11 nos mostra isso, que essas pessoas já viveram, já morreram, mas a sua fé continua ecoando, continua repercutindo no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, inclusive pelas páginas da Bíblia. E o testemunho deles chega até nós, nos incentivando para que nós possamos nos motivar a continuar nessa corrida. Olha o que ele fala a respeito dessas pessoas. Hebreus 11, de 35 a 37. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Aqui então só alguns versículos que resumem quem são essas testemunhas. Se nós olharmos o texto, testemunha é o mesmo termo que vai ser utilizado para mártir, aqueles que morrem em favor da sua fé, para comprovar a fé que eles têm, para comprovar aquilo que eles pregavam. Então são pessoas que viveram
até as últimas consequências por causa da sua fé e morreram por causa dela, né? E o testemunho deles chega até os nossos ouvidos. Então a ideia que o autor aos Hebreus aqui nos traz é que enquanto nós estamos ali correndo, nós estamos ouvindo esse testemunho, e esse testemunho nos motiva a continuar. Olha, outras pessoas concluíram essa corrida, outras pessoas chegaram até o final, nós também podemos, nós também vivemos como eles, nós também somos seres humanos, pecadores também, e eles concluíram, nós também podemos concluir essa corrida. A terceira ação que o texto nos mostra é: resistamos. Nessa corrida tão longa e tão difícil que nós enfrentamos, nós precisamos ter resistência. Um dos grandes ensinamentos dessa carta aos Hebreus é a respeito da perseverança. O autor ele quer estimular os seus leitores a serem perseverantes na obediência ao Senhor, na santidade, na luta contra o pecado. O problema é que quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós não temos a capacidade de sermos perseverantes assim, porque nós somos fracos. A perseverança, ela exige uma força que nós não temos. E provavelmente você já viu algumas pessoas que aparentemente iniciaram nessa mesma corrida também junto conosco e desistiram no meio do percurso, né? Não estão mais servindo ao Senhor, começaram uma caminhada cristã, mas hoje estão vivendo aí em desobediência, né? E o que nos leva a crer é que essas pessoas começaram uma caminhada pelas suas próprias forças, sem olhar para o Senhor, sem ter o auxílio de Cristo, sem ter a força de Cristo. E aí, meu irmão, ninguém chega ao final dessa corrida pelas suas próprias forças. Nós fomos trazidos aqui pelo Senhor, e é Ele que nos motiva, e é Ele que nos fortalece para terminar essa corrida. E a boa notícia do texto é essa, que nós encontramos a força para concluir essa corrida no próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele nos ensina a manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, e Ele vai nos trazer bons motivos para isso. Em primeiro lugar, porque Ele é o autor da nossa fé, é Ele quem nos concede a fé, Ele é o autor da nossa salvação. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos salvação de jeito nenhum. É por isso que eu disse que se essas pessoas tentam correr pelas suas próprias forças, elas nunca conseguirão, porque é somente por Jesus Cristo que nós podemos ser salvos, é somente por Jesus Cristo que nós teremos a força para concluir essa corrida. E também o texto nos diz que Jesus é o consumador da nossa fé, ou seja, é aquele que vai completar a nossa fé, é aquele que vai aperfeiçoar a nossa fé, assim como Paulo fala lá para os Filipenses, né? Aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completá-la. Então, quando nós olhamos para Jesus e nós vemos que Ele também é o exemplo para nós, porque Jesus ele também correu essa mesma corrida, e olha que Jesus ele correu num nível até mais difícil do que o nosso, né? Com muito mais obstáculos, e Jesus ele nem merecia sofrer. Jesus ele é santo, nós somos pecadores, nós merecemos qualquer tipo de castigo, nós merecemos qualquer tipo de sofrimento, mas Jesus ele nunca pecou, Ele nunca errou, e mesmo assim Ele veio e enfrentou essa corrida da pior maneira possível, passando por diversas provações, por diversos sofrimentos. O texto nos diz que Jesus passou por diversas dificuldades nessa corrida. Ele suportou a cruz, Ele desprezou a vergonha, Ele enfrentou a oposição dos pecadores que Ele veio para salvar, e Ele fez tudo isso olhando para o futuro, olhando para a alegria que estava proposta a Ele.
a alegria de cumprir a vontade do Pai, a alegria de salvar o seu povo, de ter ali a sua noiva, a alegria de se assentar à destra do Pai e poder reinar ali por toda a eternidade. Olha que maravilhosa lição que o Senhor nos ensinou de como enfrentar essa corrida, olhando para o futuro, olhando para a alegria que nos é proposta depois dessa linha da chegada. Logicamente, nós já desfrutamos da alegria do Senhor aqui na nossa vida. Só de ter o Senhor conosco, isso já é uma alegria maravilhosa. E essa alegria será ainda muito maior na eternidade, longe dos sofrimentos, longe do pecado, na presença do Pai. O salmista nos ensina que a plenitude da alegria é estar na presença de Deus. O Salmo 16:11 nos diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então nós somos convidados a olhar para Jesus, olhar somente para Jesus e manter os nossos olhos no futuro, naquilo que o Senhor naquilo que o Senhor preparou para nós e para onde o Senhor está nos conduzindo, para onde o Senhor está nos levando. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos no tempo presente, colocamos nesse mundo, quando nós colocamos nessas circunstâncias, ou nas pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo em nós mesmos, nós vamos nos frustrar, nós vamos cair em uma decepção tremenda, porque tudo aqui é corrompido, porque as pessoas são pecadoras, as pessoas são falhas. Se eu depender de mim mesmo, eu vou falhar comigo mesmo. Se você colocar as suas esperanças em mim, eu vou te decepcionar uma hora ou outra. Embora eu lute para ser alguém que agrade a Deus em todo o tempo, mas eu sei que uma hora ou outra eu vou acabar falhando, eu vou acabar te decepcionando. A sua esperança tem que estar em Jesus Cristo, e é a Ele que você deve agradar, é a Ele que você deve obedecer, é a Ele que você deve buscar, olhar para Ele, olhar para o exemplo dEle. Olha como que o texto termina, no versículo 4, ele diz que nessa luta, nós ainda não chegamos ao ponto de derramar o nosso próprio sangue. E quem que derramou o seu sangue lutando contra o pecado? Não fui eu, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou o sangue dele para pagar pelos nossos pecados, e nós devemos olhar para ele e seguir o exemplo dele. O que ele diz para nós? Tome a sua cruz e siga-me. Não quer dizer que nós vamos pagar pelos nossos pecados, mas nós vamos seguir o caminho que ele deixou traçado, e vai ser um caminho também de sofrimento, vai ser um caminho de renúncia, vai ser um caminho de abrir mão das nossas vontades carnais, vai ser um caminho de luta contra o pecado, mas nós devemos seguir esse caminho. É essa corrida que o texto está nos falando, é uma corrida de obedecer ao Senhor. Não vai ser fácil, mas nós vamos concluí-la pela força do Senhor, não pela nossa própria força. Então, meu irmão, minha querida irmã, valorize esse presente que o Senhor nos dá, que é a nossa fé, que é a nossa salvação. Entenda que Deus, Ele te colocou nessa corrida e Ele vai fazer com que você conclua ela, mas você precisa também fazer a sua parte. Você precisa se despir, você precisa abandonar os seus pecados, você precisa obedecer ao Senhor, você precisa lutar. Entenda que você tem o Espírito Santo dentro de você, te dando forças, te auxiliando, utilizando essa palavra para puxar a sua orelha, para puxar a minha orelha também, naquelas coisas que nós devemos abandonar na nossa vida, naquelas coisas, aqueles pecados que Ele quer tirar da nossa vida. Ele já está falando conosco, Ele já está nos impulsionando nessa vida de santidade, através dessa palavra. E corra com todas as suas forças, corra com o máximo que você puder, nessa corrida de obediência ao Senhor.
resista até o final, não abandone, não queira chutar o balde, né? Como nós utilizamos essa expressão nos nossos dias, mas lembre-se da verdadeira alegria que te espera lá na linha de chegada. Logicamente, nós já podemos desfrutar da alegria que é ter a presença do próprio Deus na nossa vida, de sermos cheios do Espírito Santo, do Senhor Jesus cumprir a promessa dele, de estar conosco todos os dias da nossa vida. Isso já nos traz uma alegria que o mundo não tem, uma paz que o mundo não tem, mas essa alegria, ela ainda vai alcançar a sua plenitude quando nós chegarmos lá diante do Senhor, quando nós cruzarmos essa linha de chegada, quando a nossa vida aqui terminar e se iniciar a nossa vida eterna, onde nós estaremos na presença do Senhor, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem pecado, e poderemos desfrutar dessa alegria na plenitude. Que maravilha! Se você ainda não tem certeza de desfrutar dessa alegria, eu quero te convidar a orar para o Senhor Jesus Cristo. Peça perdão pelos seus pecados e peça para que Ele seja o seu Salvador. Com certeza Ele já está falando com você nesse momento. Agora, se você já é um salvo pelo Senhor, ore ao Senhor também, peça perdão a Ele pelos seus pecados, por tudo aquilo que você tem feito, que tem desagradado ao Senhor. Peça a ajuda do Espírito Santo para se despir de tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que te atrapalha nessa corrida, e mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, aprendendo com Ele, seguindo o exemplo dEle e correndo na direção dEle. Que o Senhor nos abençoe. Amém.